A virada histórica está em andamento. Donald Trump acaba de dar um passo ousado que pode redefinir o futuro da Ucrânia e, logo em seguida, anunciou um avanço surpreendente para encerrar outro conflito sangrento. Cada detalhe desse movimento estratégico você confere aqui, com exclusividade. Enquanto isso, um alerta vindo diretamente da Duma estatal russa: a inteligência artificial jamais substituirá a consciência humana. Mas por que, de repente, o parlamento inteiro se dedica a buscar a consciência? E por que um cidadão bielorrusso denuncia uma suposta conspiração do silício? Seria essa uma agressão velada? As respostas estão nas entrelinhas dos bastidores do poder. E não para por aí, uma embarcação de guerra russa foi flagrada nas águas territoriais da Dinamarca. Quem a interceptou? Qual o real objetivo por trás dessa manobra? E aqui vai uma revelação bombástica: parte do território russo está, sim, ocupada, mas não da forma que a mídia tradicional vai noticiar. Aguarde pelos desdobramentos. A China, por sua vez, acaba de declarar um novo inimigo. Trata-se de uma ameaça astuta, imprevisível e letal. Quem ou o que entrou na mira de Pequim? As informações são explosivas. Tudo isso e muito mais compõe o noticiário matinal deste sábado, 27 de setembro. As notícias mais quentes, os bastidores mais reveladores e as análises que ninguém mais traz. Acompanhe pelo Nesta, a fonte que antecipa os fatos antes de todos, com clareza e profundidade. O que você precisa saber hoje está aqui. Em uma reunião confidencial em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria feito um pedido estratégico a Donald Trump: a liberação de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Mas não para uso imediato, e sim como uma carta na manga para forçar Vladimir Putin a sentar à mesa de negociações. Precisamos disso não para atacar, mas para pressionar. Ter essa capacidade já muda o jogo, teria argumentado Zelensky, segundo fontes do The Telegraph. A conversa, à margem da Assembleia Geral da ONU, foi descrita como extremamente produtiva por diplomatas presentes. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, teria incentivado os aliados europeus a enxergarem com otimismo a mudança de postura de Washington. Afinal, Trump estaria profundamente frustrado com Putin por ignorar repetidas tentativas de mediação em um conflito que já dura 3 anos. E o resultado? Zelensky saiu da reunião com uma resposta favorável ao seu pedido. Para Kiev, armas de longo alcance não são um convite à escalada, mas uma alavanca para negociar em posição de força. Mas as surpresas não param. Trump ainda anunciou, em tom triunfal, estar à beira de um acordo histórico: o fim da guerra em Gaza e a libertação dos reféns. Estamos muito próximos. Será um pacto que trará paz, encerrará as hostilidades e devolverá as pessoas aos seus lares. Já é o 8º acordo que fechamos e este pode ser o mais importante, declarou aos jornalistas antes de embarcar para Nova York. Na segunda-feira, a Casa Branca recebe Benjamin Netanyahu, que discursou na ONU nesta sexta-feira em meio a um clima de tensão extrema. Enquanto o cerco a Gaza se prolonga, a pressão internacional cresce. A Austrália, Reino Unido, Canadá, França e outros países apoiaram publicamente a criação de um Estado palestino. Netanyahu subiu ao pódio depois que líderes árabes e muçulmanos acusaram Israel de genocídio e crimes de guerra, alegações veementemente negadas por Tel Aviv. Enquanto a diplomacia esquenta em Nova York, Minsk parece dormir no ponto. O ministro das Relações Exteriores bielorrusso, Sergei Ryzhenkov, levou ao Conselho de Segurança da ONU um discurso alarmista: a inteligência artificial pode salvar vidas ou alimentar nações, mas também se transformar em uma arma autônoma, onde algoritmos decidem quem vive ou morre. É uma espada de 2 gumes, advertiu. E o chamado Ocidente coletivo tenta monopolizar essa tecnologia, erguendo uma nova cortina não ideológica, mas tecnológica, para garantir supremacia militar e econômica. Em Moscou, porém, a conspiração do silício é tratada com ironia. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, justificou porque robôs nunca substituirão deputados: a inteligência artificial não tem consciência. Um sistema eletrônico pode ignorar um braço levantado e calar um parlamentar. Precisamos de leis que regulem a interação homem-máquina, mas, por enquanto, os assentos são apenas para humanos. O exemplo? Um deputado chamado Sinel Chikol teria sido silenciado porque o equipamento não registrou seu pedido de fala. Se nem o presidente da Duma tem consciência garantida, imagine um algoritmo, provocou.
Do outro lado do canal, o Reino Unido avança em sua própria agenda digital. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou a obrigatoriedade de identidades digitais para quem quiser trabalhar, sem documento, sem emprego. É simples assim. Até o fim do mandato, o governo implementará um sistema gratuito de ID digital. Pessoas sérias querem soluções para os problemas que veem ao redor. Não há meio-termo, afirmou. O mundo acelera e freia ao mesmo tempo. Uns clamam por regulamentação global da inteligência artificial, outros erguem barreiras digitais em suas fronteiras. E enquanto a Rússia se prepara para eleições e para possíveis protestos pós-pleito, o Kremlin não perde tempo. Seus tentáculos tentam influenciar as eleições na Moldávia, um pleito crucial que define o futuro do parlamento do país. As autoridades moldavas desmantelaram uma operação sinistra. 74 pessoas foram presas sob suspeita de planejar caos nas ruas caso as forças pró-Rússia perdessem. Treinados na Sérvia, os grupos estavam prontos para invadir a Moldávia com uniforme, armas, explosivos e até dinheiro em espécie. Entre os detidos, 2 agentes do GRU russo foram identificados como mentores do complô, o oficial Andrei Pavlov e um homem conhecido apenas como Ambes. Os investigadores revelaram que os recrutas passaram por treinamento de combate na Sérvia e vieram à Moldávia para praticar rompendo cordões policiais, enfrentando forças de segurança com cacetes, bastões e, em alguns casos, armas de fogo. Cada participante receberia cerca de 400 euros pelo serviço. Para o especialista Vitaly Kolik, a Sérvia se tornou um hub de operações desestabilizadoras na Europa do Sul, especialmente nos Balcãs. Lá se planejam provocações, sabotagens e guerras híbridas. E o alvo, desta vez, era claro, desestabilizar a Moldávia a qualquer custo. Não é coincidência que os canais do Telegram e as redes de desinformação que alimentam essa máquina de caos tenham sua base operacional na Sérvia. Documentos vazados, como os arquivos 0054 e 0241, revelam uma estrutura bem oleada, centros de comando, células de recrutamento e até mesmo braços armados de uma empresa militar privada que, sem pudor, oferecem serviços para derrubar o governo moldavo. Seus clientes? Representantes do chamado Bloco Patriótico ou forças alternativas que, na prática, não passam de fantoches de um jogo muito maior. Mas a Sérvia é apenas o primeiro ato. O segundo palco dessa peça sinistra é a Romênia. Sim, o país vizinho, onde supostos centros de treinamento abrigam mercenários e estrategistas prontos para exportar violência. Não são boatos, há registros de reuniões onde se discute, abertamente, o uso da força contra a liderança moldava. E o terceiro vértice desse triângulo da desestabilização? A Transnistria, território não reconhecido onde forças especiais transnistrianas, agentes do FSB russo e milícias pró-Moscou se misturam em uma aliança tóxica. Seu objetivo? Transformar a Moldávia em um barril de pólvora, onde qualquer faísca, seja uma eleição, um protesto ou uma crise fabricada, possa detonar o caos. A presidente Maia Sandu não tem meias palavras, a Rússia se beneficia diretamente da erosão da nossa independência e do nosso caminho europeu. Mas a oposição, é claro, grita alarmismo. Afinal, é mais fácil acusar o governo de assustar eleitores do que explicar por que, há poucos dias das eleições de 28 de setembro, a sombra de uma interferência estrangeira paira sobre as urnas. A pergunta que não quer calar: o futuro da Moldávia será decidido nas urnas, ou nas ruas? Enquanto a Europa do Leste ferve, do outro lado do mundo, a China lança uma guerra silenciosa contra o desespero. Não é metáfora. A administração do ciberespaço chinês anunciou uma limpeza de 2 meses em redes sociais, streams e vídeos curtos, com um alvo claro: eliminar qualquer conteúdo que distorça a realidade social, amplifique seletivamente o negativo ou venda ansiedade como produto. Frases como "o esforço é inútil" ou "o sistema está podre" agora são proibidas e quem ousar desafiar a narrativa oficial terá seus vídeos apagados, contas banidas e, em alguns casos, enfrentará punições exemplares. O público é incentivado a delatar. Denuncie o vizinho, o colega, o influencer que envenena a mente das massas. O pretexto? Esse tipo de conteúdo, segundo Pequim, corrói a confiança social, semeia pânico e pode detonar conflitos reais. Mas basta olharmos os números para entender o verdadeiro motivo. A crise imobiliária arrasa famílias há anos, o desemprego entre jovens bate 18,9%, a produção industrial e o varejo despencam para mínimas históricas, e a meta de crescimento do PIB, 5%, parece cada vez mais um delírio.
Os analistas avisam, sem empregos reais nem perspectivas, censurar a insatisfação é como tampar o sol com uma peneira. A pergunta que fica é, até quando dá para reprimir sentimentos quando as causas desses sentimentos continuam intactas? E enquanto a China tenta calar sua população, a Rússia joga xadrez com peças reais. Na mesma semana em que drones não identificados paralisaram aeroportos e bases militares da Dinamarca, uma nave de guerra russa, Alexander Chabalin, um navio de desembarque com número de casco 110, foi flagrada a apenas 12 quilômetros da costa dinamarquesa, com seu sistema de identificação automática desligado. Jornais locais, como o Extra Bladet, alugaram um helicóptero para registrar a cena. Marinheiros russos na ponte, armamentos à vista, canhões automáticos, sistemas antiaéreos, lançadores de mísseis, e uma atitude que não deixava dúvidas, eles não estavam lá por acaso. A nave, baseada em Kaliningrado, permaneceu na área por dias, invisível aos radares civis, antes de rumar para Nordeste, destino desconhecido. A coincidência? As distâncias entre sua localização e os alvos dos drones variavam entre 70 e 270 quilômetros. Teoria em discussão: Alexander Chabalin teria servido como base flutuante para coordenar os drones ou como posto avançado de uma frota fantasma nas operações híbridas contra a Dinamarca. As forças armadas dinamarquesas sabiam da presença do navio, mas se mantiveram em silêncio. Por quê? Esses não são incidentes isolados. São ataques híbridos calculados, drones sobrevoando infraestrutura crítica, nave de guerra em águas estratégicas, desinformação espalhada como veneno. Seu objetivo? Testar defesas, expor vulnerabilidades e semear a dúvida. E o mais assustador, isso é só o começo. Enquanto o Ocidente se debate com essas ameaças, Lukashenko brinca de Monopolian com Putin. Em mais um encontro entre os dois ditadores, o líder bielorrusso pediu, pasmem, uma segunda usina nuclear. A primeira deu tão certo que já queremos outra, ironizou, propondo que a nova central fosse construída no leste da Bielorrússia, justamente para abastecer as regiões libertadas pela Rússia, ou seja, os territórios ocupados de Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Um gesto de solidariedade energética ou mais uma peça no tabuleiro da dependência? Todos os ditadores sabem, ocupação não se sustenta só com tanques. Precisa de infraestrutura, de controle, de uma fachada de normalidade. Mas há um detalhe que eles esconderam: parte da própria Rússia está ocupada. Sem bandeiras, sem uniformes, às vezes sem nem ao menos um rosto. Ocupantes não saem tão fácil. E se falamos em ocupação, a natureza dá uma lição de ironia. Na estação abandonada de Kolyushin, no Ártico russo, ursos polares tomaram o controle. Sem humanos para disputarem o espaço, os gigantes brancos transformaram as instalações em seu próprio refúgio, casas viraram tocas, corredores viraram passagens, e o pátio? Uma praia particular. Não há mais cerca, não há mais regras. Eles simplesmente assumiram. Um lembrete cruel: quando o poder se ausenta, alguém ou algo sempre ocupa o vazio. Seja um urso, um ditador ou uma potência estrangeira. A questão é: quem será o próximo a reclamar o território?